Meu querido, você prestou atenção no conteúdo do Salmo 88? É um salmo extremamente angustiante, não é verdade? Porque, via de regra, eu e você, quando abrimos a palavra de Deus, para lermos uma palavra que vai trazer conforto ao nosso coração, é bem possível que você escolha o livro de Salmos. É uma facilidade muito grande você encontrar uma palavra abençoadora aqui. Mas são poucas as vezes que nós nos detemos num texto tão complexo, tão difícil. Você percebe que ele começa orando, começa suplicando, mas praticamente em 90% do salmo são palavras de angústia, palavras de aflição, palavras de desespero até. Na verdade, esse salmo escrito por um certo Emã, que era entoado pelos filhos de Coré no templo, é uma expressão exata para cada um de nós crentes no Senhor Jesus, porque ele nos ensina a orar em meio aos sofrimentos. Ele nos ensina a buscar a Deus em meio às aflições. E não apenas buscá-lo, mas também colocar cada uma dessas dificuldades na presença do Senhor. Se você esteve atento à leitura, você percebeu que diante de tantas palavras que ele falou aqui, palavras que inclusive são muito próximas ao contexto de Jó, e você conhece o sofrimento de Jó, o sofrimento desse homem não é diferente. Provavelmente ele está doente, e provavelmente a sua doença é terrível. E é tão terrível, meu querido, que ele coloca ela de duas perspectivas. Ele coloca essa enfermidade, a aflição decorrente dela, primeiro de uma perspectiva humana, onde as pessoas olham para ele e veem a desgraça nele. Vê o que ele está passando. E talvez alguns meneiem a cabeça, talvez alguns entendam, olha, é Deus o amaldiçoando, é Deus pesando a mão sobre ele. Talvez alguns rissem. Nós não podemos dizer exatamente o que estava acontecendo, meu querido, mas ele coloca de uma perspectiva humana, como por exemplo ele diz, sou contado como um homem sem força. As pessoas então olhavam certamente para os grandes de Israel, os homens, os valentes, os soldados, aqueles que eram poderosos e os exaltavam. Mas esse é contado como o fraco. É contado como enfermo. É contado como aquele que está abaixo. E se não bastasse essa aflição que estava no interior do seu coração, ele também tinha uma aflição da perspectiva divina. Porque de alguma maneira, a aflição era tão grande, a dor era tão grande, e talvez, sendo ele um homem temente ao Senhor, ele se perguntava e dizia, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque, diz o texto, pesa sobre mim a tua ira. Nós não sabemos o contexto exatamente, não podemos dizer que Deus está trazendo algo em decorrência de algum pecado, se Deus está tratando com ele para fortificá-lo em meio às dificuldades. Mas a grande questão, meu querido, é que esse salmista é como eu e como você. Nada mudou, nada é novo debaixo do céu. Nós continuamos sofrendo, nós continuamos afligidos, continuamos enfermos, apesar de muitos insistirem que não podemos, não devemos viver essas circunstâncias, a verdade é que nós passamos por tudo isso. E por mais que você tenha uma experiência com Deus, tenha um caminhar com Deus, inclusive uma experiência até para ser um diácono, um presbítero, um pastor, a verdade é que todos nós temos momentos que nós chegamos a um limite e declaramos para Deus tudo aquilo que está passando conosco, nos desabamos na presença do Senhor, desabafamos na presença do Senhor, porque simplesmente não conseguimos entender o que está acontecendo. Mas eu quero chamar você, meu querido, a olhar para o Salmo 88 e no meio de todas essas mazelas humanas que o salmista declara, ele coloca a oração como um vínculo essencial para uma cura espiritual. Isso é importante.
Alguns vão dizer, olha, decrete a vitória na sua vida. Outros vão dizer, faça uma oferta e prove ao Senhor, e veja se Ele não vai te abençoar. Mas o que o Salmo 88 te ensina é orar. Buscar a face do Altíssimo. E é interessante porque ele começa, nesse primeiro momento, ele fala que ele ora no dia. E quando ele fala que ele ora no dia, ele fala, eu oro de dia e de noite. Porque é assim, irmãos, quando nós estamos desesperados, a dor sempre nos lembra a necessidade que temos de Deus. Então você ora de dia e você ora de noite. Ele está fazendo isso. Depois, aqui no versículo 9, ele fala, e eu oro também dia após dia. Então perceba que aquele que sofre é aquele que ora no dia e de noite, mas ora também dia após dia. Ele não para de orar. Ele insiste na sua oração. E se não bastasse isso, quando a gente chega no versículo 13, ele fala, olha, já antemanhã se antecipa a minha oração. Isso para mim é espetacular, porque remonta ao aspecto daquele que desperta. Ele está dormindo em meio a dores, mas quando ele acorda, a primeira urgência que ele tem na sua alma, o primeiro pensamento que ocorre em seu coração é falar com Deus. Já de antemanhã, antes que amanhã se levante, antes que eu me desperte de todo, eu oro ao Senhor. Então, meu irmão, eu quero convidar você nessa hora a orar a esse Deus. A oração aqui na terça de oração, ela precisa ser mais uma, de um contínuo na sua vida. O que Deus espera de você é que você ore continuamente e urgentemente. Ore dia e noite, ore dia a dia, ore urgentemente e simplesmente priorizando ao Senhor. Mas lembre-se, se alguma coisa está incomodando o seu coração, se algum problema há, e eles existem com certeza, se existe uma enfermidade, uma dificuldade, se há um pecado a ser confessado, meu querido, inevitavelmente nós precisamos reconhecer que somente a oração é que vai trazer o alento que todos nós precisamos diante de todas essas circunstâncias.